Esse é o grande problema da agricultura brasileira, Anderson. Você veja, e essa situação, por isso que eu disse que ela surge lá atrás, na década de 80, né? O Brasil chegou a ter 30% do seu PIB em indústria, né? Houve um processo de industrialização e crise da dívida. Fernando Henrique Cardoso é que cria o primeiro programa chamado Moder Frota, porque precisava exportar e pagar a dívida, né? Ter superávit na balança comercial. E estimula a produção agrícola a partir do agronegócio, que lá atrás se chamou agrobusiness e outras coisas. Mas é uma reprimarização da economia com o financiamento público, porque o financiamento era juros negativos para o dito agronegócio, né? Bom, por isso que nos incomoda enormemente, né? Porque sai o Fernando Henrique Cardoso, vem a Lei Candir, aliás, ainda no Fernando Henrique Cardoso, de isenção de pagamentos de impostos, depois vem Lula e todos os governos nossos, e a mesma lógica continua. Grandes recursos, financiamentos a juros negativos, é o Brasil que carrega o agronegócio nas costas e não o contrário, né? Aliás, carrega para destruir, porque nós estamos destruindo os biomas, exportando água e assim por diante. Você vai ter uma safra recorde e preços altos. Por quê? Porque grande parte do território brasileiro está sendo utilizado para exportação de commodities agrícolas para o mercado internacional, para alimentar os porcos da Europa, da China e assim por diante, enquanto a produção de comida para o povo brasileiro, eu te disse antes e repito aqui, pequenos agricultores não tiveram acesso. Só 750 mil acessaram do universo de mais de 4 milhões que estão pobres no campo porque estão produzindo comida para o povo brasileiro. E isso não está sendo visto, isso não está sendo... Para você e todo mundo ter uma ideia, só 60 mil famílias nesse Brasil tiveram acesso ao PAA, Programa de Aquisição de Alimentos. Um baita de um programa criado, sim, no governo Lula, mas que não tem recursos para fazer com que essa produção seja ampliada e chegue à mesa do povo brasileiro. Esse é o nosso problema, que é preciso se dar conta. E não basta baixar medidas. Você falou uma coisa, o sistema de armazenamento é outro problema, mas o problema principal é o uso do território brasileiro voltado para a exportação. E eu não estou falando só da agricultura, dos produtos de alimentos, não. É toda a mineração que entra nesse pacote, né? Infelizmente, as regiões mais pobres desse país é onde o agro, o hidro e o minério-negócio comandam efetivamente. É onde o índice de desenvolvimento humano é o mais baixo.